Abram suas Bíblias em Provérbios 31. Iremos falar hoje da mulher virtuosa. Neste culto da direção do Espírito Santo, mas na direção de mulheres, nós iremos aprender um pouquinho sobre essa mulher perfeita, né? Porque ela é perfeita, né? A mulher de Provérbios é uma mulher perfeita. Nós, por outro lado, não somos perfeitas, mas nós temos que procurar a perfeição cada dia. Temos que ser aperfeiçoadas. Amém? 31, 10. Enquanto isso, eu quero dizer aqui que tia me convidou já umas 2 vezes, essa foi a 3ª vez, se eu não me engano. E aí, bem na data que ela me convidava, teve a viagem que era da família, de férias, e depois tinha outra viagem. Eu falei, pronto, é porque era a convenção geral em São Paulo. E essa convenção tem de 2 em 2 anos, e já estava agendada um tempo. Eu falei, pronto, a tia vai pensar que eu sou uma mulher muito viajada. Aí eu falei, tia, não é que eu sou muito viajada, não, mas eu viajar bem nessas 2 vezes, eu vou ter que negar, porque já estava tudo marcado, já passagem comprada. Mas nós estamos aqui, tudo tem um dia, tudo tem o seu tempo. Estamos aqui para dividirmos um pouquinho a palavra do Senhor, que se encontra em Provérbios, capítulo 31, versículo 10. Todos acharam? E diz assim, vamos ler apenas o 10, mas nós iremos discorrer até o 29, 30. Na verdade, até o 30. O 10 diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Ti. Ó Deus, por Tua graça, por Tua misericórdia, estamos aqui na Tua casa para ouvir o Senhor falar conosco. Sei que o Senhor já falou ali ao meu coração, porque eu também aprendo com esta mulher. Mas fala aos corações nessa noite, principalmente aos corações das mulheres que aqui estão. Ó Jesus, me usa por Tua graça, porque o louvor é Teu, a glória é Tua. Em nome de Jesus, amém. Amém. Este Provérbios da mulher ideal, ele foi escrito ou por a mãe do rei Lemuel, alguns estudiosos dizem que pode ter sido por ela, pelo próprio rei Lemuel, ou até mesmo por Salomão, mas não tem nada muito certo quanto a isso. Mas o que é importante? Que nós aprenderemos muitas características importantes dessa mulher. Pelo menos 10 eu separei aqui. Quero ser bem rápida, porque senão não consigo discorrer todas essas características. Quando fala, no 10 diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubins. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, principalmente das irmãs. Eu quero falar aqui com as irmãs, os homens vão gostar, porque eles vão gostar de ouvir algumas características que nos chama a fazer, assim como aquela mulher. E depois o pastor Ezequias pode estar convidando o pastor Ronaldo para poder falar um pouquinho e ajudar as mulheres, porque que eu vou ajudar os homens. Vou puxar umas orelhinhas aqui nessa noite, porque o Senhor quer falar alguns pontos dessa mulher que nós precisamos melhorar. Eu preciso melhorar, amém? Então, o primeiro ponto é que ela era uma mulher valorosa. Quando fala, a palavra do Senhor fala que o seu valor excede ao de rubis, quer dizer, excede a finas joias, é porque ela tem um valor grandioso. E quão é difícil para um homem achar uma mulher valorosa. Quem achou, segure, viu? Cuide dela. Glória a Deus, porque é difícil achar uma mulher valorosa. Então, quando fala, quem achará? Porque não é fácil. Jacó, ele achou que tinha achado a mulher ideal. Só que aí, quando ele olhou o véu, não era Raquel, era Lia. Então, às vezes, nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ser valorosas, valorosas.
com o nosso lar, com a nossa casa. E estes valores nós vamos discorrer. O segundo ponto, qual é um dos valores que é falado de quem a achará? É confiável. Essa mulher de Provérbio, ela era uma mulher confiável. Será que nós temos sido confiáveis? Será que nós temos, quando você diz assim para o seu marido, eu vou em tal lugar, ele pode confiar em você? Porque esta passagem que fala no 31:11, diz assim, o coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ele não tem desconfiança nela. Irmãos, nós temos uma triste estatística. Uma triste, mas acredito que essa estatística está lá fora. Existe uma pesquisa de que 75% dos homens e 63% das mulheres até os 40 anos de idade são infiéis no casamento. Misericórdia, né, irmão? Misericórdia. Eu acredito que essa estatística é para o povo lá de fora. O povo de Deus não pode estar no meio dessa estatística. E, por exemplo, outro ponto bastante importante, se você é uma mulher confiável. Seu esposo pode entregar o cartão de crédito na sua mão? Ele pode confiar? Lá em casa, nosso cartão de crédito, a gente não gosta muito de usar no particular, né? No particular, o cartão de crédito do meu esposo, o nosso é conta conjunta. Então, assim, de qualquer forma, ele vai saber. Mas não é porque ele não confia, não, tá, irmãs? É porque a gente fez assim, porque a gente nem gosta muito de usar, na verdade. Porque cartão de crédito, se não tiver, né, nós temos que ter esse cuidado. Mas quando eu preciso usar, eu aviso antes, eu tenho esse cuidado, porque eu gosto que ele fique informado. Eu sei que vai chegar a mensagenzinha lá, mas eu gosto de que fique, eu já acostumei. Então, irmãs, se por acaso seu marido, ou você tem casas que são ao contrário. O homem que não, né, não tem, a mulher não confia no homem em entregar o cartão para ele. Existem casos. Então, que seja uma mulher confiável. Olhe para você e pense aí. Eu tenho sido uma mulher confiável em todos os sentidos? Na área de questão matrimonial, na questão das finanças, eu tenho sido uma mulher confiável? Pergunta retórica. Glória a Deus, aleluia. Então, essa mulher, ela nunca deu indício para que seu marido viesse a desconfiar dela. Ela não. E outra coisa, ela não é uma mulher ressentida, ela é modesta, séria. Ela tem todos os sinais de virtude. Ela é perfeita, né? Ela é top. Essa mulher, ela tem todos os sinais de virtude em sua aparência e comportamento. Porque às vezes, irmãos, nós até no comportamento, até no caminhar, nós temos que passar essa confiança para os nossos esposos. Por onde a gente andar, ele não tem que ter. Por exemplo, se ele te ligar e você não atender. Ah, não, é porque não deu para atender. E às vezes ele fica chateado, mas não é porque está desconfiando, é porque a gente às vezes é difícil com o celular mesmo, né? Então, assim, o homem não tem que desconfiar de nada de você. A mulher de Provérbios, ela era uma mulher confiável, é o segundo requisito. O terceiro, ela era abençoadora. O 31:12 diz assim, ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Quando fala que ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, irmãs, é todo dia. Todos os dias. Ela traz equilíbrio para a família. Ela traz estabilidade, tranquilidade. Ela é uma mulher estável. Irmão, nós estamos vivendo num tempo tão difícil de ter, às vezes, uma estabilidade mental. Então, nós temos que ser uma mulher estável, uma mulher equilibrada. Nós sabemos que não é fácil, nós mulheres.
É fácil, irmãs, ser tranquila, equilibrada todos os dias, até na TPM? Não. Mas nós temos que ter esse equilíbrio e dizer assim, Senhor, me ajuda, me ajuda. Porque, irmãs, nós temos tempo, dias no mês da nossa vida que nem a gente suporta a gente mesmo. Eu mesma, assim, tem hora que eu não estou, se eu não estou aguentando nem eu, né? Então, assim, mas nós temos que pensar, Senhor, me ajuda. Conta de 1 até 10. Conta, respira e seja uma mulher equilibrada. Sabe? Não é fácil, né, Isabela? Né? Não é fácil. Mas temos que ser equilibradas. Eu até tenho uma ilustração para contar rapidinho para as irmãs. Para os irmãos também, né? Todos estão ouvindo. Eu ouvi de um certo pastor, ele contando essa ilustração. Um homem queria comprar um sapato. E aí ele ia na loja comprar esse sapato, ele andava na loja e toda vez que ele ia comprar, ele queria 2 números menor do que o pé dele. E ele aí dava para ver de cara, porque o vendedor de sapato geralmente sabe que, quando olha para o pé, já sabe geralmente o número que a pessoa quer calçar. E aí ele pedia sempre o número menor. E aí o rapaz, não, mas seu número é maior. Ele, não, mas eu quero esse aqui, apertado. Eu quero esse aqui mais apertado mesmo, eu quero esse aqui. E aí ele calçava e o trabalho dele era caminhando. Eu acho que ele era vendedor, se eu não me engano. E aí ele comprou esse sapato e toda vez, passava um ano, ele ia lá de novo, comprava esse sapato mais apertado, saía. Aí o moço da loja ficava assim, meu Deus, ele ficava assim, abismado. Aí um dia ele perguntou, por que você compra sempre o sapato menor e anda com esse sapato apertado? Aí ele falou, é porque quando eu chego em casa é o alívio que eu tenho. Misericórdia. Os irmãos entenderam? Irmãs, a mulher tem que ter um lar em que o seu marido, quando chega em casa, quando ele pensar em ir para casa, ele sinta vontade de chegar, se aliviar. Ele tem que sentir vontade de dizer, é o meu descanso, é o meu lar, e não aquela casa que a mulher sufoca, que a mulher na mente dele, não dá um descanso. Porque o homem não gosta muito. Vocês percebem que o homem não gosta de muita conversa? Vocês percebem isso? Eles conversam pouco e também não gostam que conversem muito, muito com eles. Porque eles se cansam rápido. Pelo menos assim lá em casa eu percebo. E é porque a gente fala mais mesmo, né? Então é isso. Sejam sábias, seja abençoadora. Quando fala todos os dias, minhas irmãs. Tem aqueles dias mais difíceis, nós sabemos das nossas lutas. Mas faça o bem para o seu esposo todos os dias. Quarto, ela era uma mulher trabalhadora. 31, o 13, 14 e o 15, vamos ler rapidinho? O 13, 14 e o 15 diz assim, busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Pensa numa mulher trabalhadora. Nós também somos, né? Nós somos trabalhadoras. Irmãs, no domingo então, né, pastor Ezequias? Hoje foi EBD. Nós passamos no culto no lar às 15 horas, porque nós passamos mais para justificar, porque nós tínhamos que visitar uma irmã que está enferma no Hospital de Sobradinho. Então só cheguei, arrumei, porque a visita lá era de 4 às 5. Então assim, nós trabalhamos muito. O que nós temos que fazer? Mas eu já trabalho tanto, nós temos que nos organizar. Eu sei que tem mulheres assim, aqui, que pensam assim, Senhor, mas eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta. São muitas tarefas. E pensa numa era que a gente arruma tarefa. Quando seu filho, quando não é na casa, tem que levar o filho na escola, buscar.
Nós somos motorista, babá, cozinheira, passadeira. Nós somos tudo isso. E tem dias que nós pensamos, Senhor, não vou dar conta. Mas essa mulher nos ensina que ela fazia tudo isso. E eu acredito que essa mulher era como se fosse assim, ela fosse como se fosse uma classe média alta. Ela tinha servas ali para trabalhar com ela. Mas nem assim ela deixava de acordar ainda escuro. A palavra do Senhor fala que ela ainda acordava e estava escuro, ainda de noite. Porque ela acordava muito cedo. Mas as irmãs já perceberam que quando a gente acorda tarde não dá tempo de fazer nada? O dia passa voando. Eu não acredito que já está de noite, não fiz nada. Aquele dia da folga que você diz assim, eu vou dormir até mais tarde. Mas aí você não consegue fazer nada. Então, irmãs, o segredo, acordar cedo. Ela não come o pão da preguiça. Ela não era uma mulher preguiçosa. Ela cuidava da sua casa. Eu acredito que aquela mulher, essa mulher quando fala de navio mercante, ela ia atrás, ia longe atrás de uma comida, uns ingredientes assim diferentes, para fazer aquela comida deliciosa para o seu esposo. Eu acredito que ela procurava fazer o melhor no seu lar. Então, o quarto, ela era trabalhadora. E eu acredito, irmãs, eu esqueci também de uma parte que ela diz assim, que além disso, eu acredito que ela era empreendedora, uma empreendedora. Porque ela cinge os seus lombos de força e fortalece seus braços. Não é essa que ela era empreendedora, é o 15, é o 16, diz assim, planta a vinha com seu ganho, o 16b diz assim, planta a vinha com seu ganho, com a administração da casa. Então, assim, quando ela fala plantava vinha, ela com suas próprias mãos, com o trabalho de suas próprias mãos, é porque ela administrava bem o que ela tinha. Isso é muito sério, irmãs. Às vezes nós precisamos administrar o que nós temos corretamente. E eu acredito que ela, de certa forma, ela empreendia também. O outro requisito, que é o quinto requisito, ela era uma mulher preparada. Preparada, ela era uma mulher preventiva. No 21, 22. O 21 e 22 diz assim, não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Irmãs, naquela época, não tinha loja, igual aqui, se a gente for caminhando aqui, tem loja bem aqui de roupa de frio. Imagina esse tempo agora, esses 2 dias está bem frio. Não tinha lojas perto para comprar naquela época. Então, o que ela fazia? O que nos mostra que ela era uma mulher preventiva? Ela já preparava antecipadamente aquele enxoval, aquelas roupas que ela precisaria no frio. Então, ela fazia tudo antecipadamente. Não porque ela era uma mulher ansiosa. Porque tem gente que é ansioso. Irmãos, fala que a pessoa vai ter um evento em tal lugar, a pessoa fica ansiosa um mês. Não é que ela era uma mulher ansiosa. Ela era uma mulher preparada. Ela pensava antecipadamente. Irmãos, e mulheres assim, preparada, que pensa antecipadamente, ela ajuda o seu esposo demais. Porque às vezes aquilo que ele nem está vendo, não está nem pensando, ela já, peraí, deixa eu ajudar meu esposo aqui. Vamos fazer isso, vamos preparar aquilo, porque nós precisaremos disso, disso e disso. Assim é na obra do Senhor também. As esposas dos pastores aí que o diga, né? Que tem que estar ali ajudando, auxiliando. Então ela era uma mulher preparada. Ela já tinha providenciado tudo quando o inverno chegava. E quando fala aqui no versículo, olha só, no versículo 16, voltando um pouquinho, diz assim, examinam a propriedade. Quando fala essa parte de examinam a propriedade, ela analisa antes de comprar, antes de pagar.
Mas quantas mulheres estão aí, sai comprando coisas e se endivida? Não, ela era uma mulher que ela analisava antes. Espera aí, será que eu tenho como pagar isso aqui? Deixa eu ver. Se eu tiver como pagar, eu vou comprar. Se eu não tiver, eu não compro. Então, ela pensava antes, ela era uma mulher preventiva. A sexta característica é que ela era uma mulher bondosa. A sexta está em 31:20. O 20 diz assim: abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Irmãos, quando você encontra uma pessoa aflita, na igreja, quantos aflitos tem? Quantas pessoas estão necessitadas de uma palavra? Às vezes esse aflito, irmãos, ele não está precisando de dinheiro. Às vezes ele não está precisando, às vezes sim, mas às vezes ele precisa de um abraço, de uma oração, de uma palavra. Então, essa mulher de Provérbios, ela era uma mulher bondosa. Ela era uma mulher que observava o próximo. Ela era sensível ao próximo. Ela estende a mão, ela tinha uma alma generosa. E eu tenho algumas frases aqui muito importantes que nós precisamos aprender. Isso aqui é para a vida, para a nossa vida. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. A alma generosa prosperará. A semente que Deus multiplica não é aquela que nós comemos. Já viu? Se você comer a semente, como é que você vai plantar e como é que ela vai nascer e multiplicar? Então, a semente que nasce é aquela que nós semeamos. Não tem ninguém tão pobre que não possa dar e ninguém tão rico que não possa receber. Pense nisso. Mas eu não... Aquela pessoa ali já tem tudo. Às vezes a gente tem isso, né? Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, o que eu vou dar para fulano? Ela tem tanta coisa, tem tudo. Aí você fica assim, meu Deus, acho que ela nem precisa. Irmão, mas não tem ninguém tão rico, né, que não possa receber. Então, generosidade não é o quanto eu tenho na minha mão. Não é o quanto, não é o dinheiro que eu tenho. Não é. É o quanto eu tenho no meu coração. O quanto eu tenho aqui dentro. Irmãos, se nós aprendermos este segredo, nós não deixamos de ofertar na casa do Senhor. Nós não deixamos de atender o nosso irmão que bate, ou sei lá, se não é nem irmão, mas é aquele que está ali, às vezes morto, está lá fora, bate a sua porta e te pede algo, te pede um pão. E você, será que você não pode ajudar? Então, irmãos, se nós descobrirmos o segredo que é semear, mas esse é o segredo de ser abençoado. Não tem outra forma de sermos abençoados financeiramente se primeiro nós não semearmos. Nós temos que semear. Temos que semear. Irmãos, tem gente que quer ser abençoado, mas não é fiel. Não é fiel nos dízimos e ofertas. Não estou aqui dando estudo bíblico, doutrinando a igreja, mas é um segredo. Quantos têm provas disso? Quantos têm prova disso aqui? Amém? Glória a Deus, aleluia. A sétima característica. Ela era uma mulher elegante. Irmã, essa mulher de provérbio, até isso ela era. Ela era uma mulher muito elegante. E aqui eu não estou falando de beleza externa, ou de porque ela tinha posses, ou porque ela tinha dinheiro. Não. Ela era uma mulher elegante porque ela sabia se vestir bem. No 22 diz assim: faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Pastora Regina, mas é porque ela tinha muito dinheiro e ela escolheu o melhor pano e vestia a melhor roupa. Não, irmãs, mas nós, para se vestirmos bem, não precisamos ter muito dinheiro. É com o que nós temos. O que nós temos. O que é se vestir bem? Estar bem comportada.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é o casal mais antigo aqui? O casal mais antigo de casado? Será que é o Ti, né? Ti Valdeci, Tia Lucinda. Quantos anos de casado, Tia? Que bênção! Quantos querem dizer um glória a Deus por isso? Glória a Deus! 46 anos de casado. Isso é bênção. Isso é raro. Isso é raro. Aleluias por isso. Eu quero fazer uma pergunta para ele. Eu quero perguntar se, com esses 46 anos de idade, se ele ainda olha para a tia. Mas é daquele jeito, assim, diferente. O senhor ainda olha para ela? Ah, isso aí que eu queria ouvir. Então, irmãs, o teu marido te olha. Você sabia que ele te olha? Eu estou falando aqui para as casadas, tá, irmãs? Ele te olha. Você sabia que ele te olha? Então, se vista bem para ele. Se vista bonitinho para ele. Se organize para ele. Coloca um perfuminho para ele. Então, aquela mulher era uma mulher elegante. Elegante em todos os sentidos. Para ir para a casa do Senhor, ela era uma mulher comportada. Para ir adorar o Senhor, ela é uma mulher comportada. Para o seu marido, ela é uma mulher comportada. Para os seus filhos, ela ensina a se vestir com pudor. Então, ela era uma mulher elegante. Elegante não é só porque tem dinheiro. Andar cheirosinha, bonitinha, cabelinho lavado. Tem dia que é correria, né? Mas a gente consegue. Glória a Deus, aleluia. E a 8ª característica, minhas irmãs, ela era uma mulher educadora. O 26 diz assim, versículo 26 de 31, diz assim: abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Irmãs, quando eu falo que ela era uma mulher educadora, no seu lar, porque ela educava bem os seus filhos. E ela tinha uma sabedoria que vinha de Deus. A sabedoria que vem do Senhor é interpretar a vida sob o olhar de Deus. Então, que nós possamos ter essa sabedoria para ensinar os nossos filhos corretamente. Às vezes nós vivemos numa correria tão grande que parece às vezes a nossa boca, ai, a correria, a correria. Parece até, virou tipo, assim, uma marca. Ah, você não veio, eu não te vi, mas é a correria. Ah, você não passou mais aqui, não deu para a gente pensar, a correria. A gente tem essa mania. E às vezes nós nos esquecemos de educar nossos filhos, sabia? Essa responsabilidade é nossa. Não é da escola, é dos pais. Educar os filhos. E essa mulher, ela era uma mulher educadora no seu lar. Ela ensinava o caminho em que o seu filho devia andar. Irmãs, tem pais, tem mães que às vezes já briga com o filho e amaldiçoa o filho. Nós temos que ter cuidado com nossas palavras. Cuidado. Esse menino é terrível. É feio essa palavra. Às vezes talvez você não acha que ela é tão feia, mas terrível. Terrível é algo ruim. E às vezes nós ouvimos até outras palavras. Não fale assim com seus filhos. Se não for para abençoar, não fale nada. Às vezes sai grito, né? Às vezes a gente grita, mas não fale palavras, adjetivos com seu filho. Amém? Glória a Deus. E a 9ª, ela era uma mulher com dignidade. Mas eu amo essa palavra, dignidade. 25 diz assim: a força e a honra são o seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Eu acho que, peraí. Glória a Deus. É porque tem umas traduções diferentes, né, irmãos? Mas a minha tradução fala assim: a força e a glória são os seus vestidos e rise do dia futuro. É porque tem umas que falam a dignidade.
fala a palavra dignidade. E ela tem a ver com honestidade, integridade. Irmãs, essa palavra ser íntegro, eu sou, assim, apaixonada por essa palavra. O que é ser íntegro? Íntegro é quando você faz o certo mesmo se não tiver ninguém te olhando. Espera aí, eu vou fazer aqui, desse jeito que o pastor Ezequias vai ver. Ele vai chegar aqui e vai ver. Vou fazer o certo aqui porque ele está vendo. Não, irmãos, a pessoa íntegra, ela faz mesmo se ninguém estiver vendo. Ela vai fazer o correto. Ela vai fazer o que é certo, porque ela tem a convicção que aquilo ali é o certo. E se ela é uma mulher de Deus e ela é uma mulher correta, ela vai fazer o que é certo, mesmo se ninguém estiver vendo. O servo de Deus, ele tem que ser assim. Aleluia. Então, ela tem vários adjetivos. É honra, virtude, excelência. Ela, irmãos, ela podia ser uma mulher até rica, né? De boas condições. Mas o mais importante é o que ela tinha, que era força, caráter e era uma mulher sincera. Essa palavra sincera, talvez o pastor Ezequiel já até saiba de onde ela veio, que é sincera, né? Significa sincera. Estátuas eram expostas ao sol e às vezes ela tinha os buraquinhos e as pessoas iam lá para camuflar aqueles buraquinhos, as imperfeições, eles colocavam cera. E aí quando o sol saía ali nas estátuas, apareciam os buraquinhos e as imperfeições ali das estátuas. Então, por isso que sinceridade tem a ver com sincera. Sincero, sincera. Então, que nós possamos ser sinceros sempre. Aleluia. Ela desfruta de firmeza e constância de mente. Ela não era uma mulher inconstante. Uma hora pensa aqui, outra está aqui. Ela não cocheava em dois pensamentos. Uma hora eu sirvo, outra hora não. Uma hora eu vou para a igreja, essa semana eu já não vou, eu não estou com vontade de ir. Nós temos que servir o Senhor mesmo aquele dia que nós nem estamos com vontade. Aquele dia que o corpo está exausto. Mas eu vou porque eu quero, eu decidi, eu quero servir, eu quero buscar o meu Deus. Então ela era uma mulher de constância de mente. E mesmo com todas as adversidades, ela não puxava em dois pensamentos. A última, irmãos, é a décima. A décima característica. Ela era elogiada. Como é bom a gente ser elogiada, né? Quem gosta aqui de ser elogiada? Mas às vezes o elogio, né, não nos leva a melhorar. Mas é bom ser elogiada. Ela era elogiada porque ela merecia cada elogio. Os seus filhos, olha que legal. E olha, irmãos, um elogio lá de fora é bem-vindo, mas às vezes a pessoa lá de fora nem te conhece direito. Mas sabe quem te conhece? Seu marido e seus filhos. Porque come ali todo dia junto, acorda, o dia que você está pelada, o dia que você está não tão assim animada, aquele dia que você está com muito sono. Então quem te conhece é seu marido e os seus filhos. Eles elogiavam aquela mulher. Que legal, hein? Que bênção. Receber elogio do marido e dos filhos é uma bênção. Então, ela era uma mulher elogiada. Feliz e bem-aventurada. Seu marido diz que ela é além, ela é excelente. No 29, 28 e 29. Vamos ler aqui. Muitas mulheres, os 28, por favor. Os seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres agem valorosamente, mas você supera todas elas. Que maravilha! Ele diz assim: tem muitas mulheres que são valorosas, porque tem. Eu sei que aqui tem muitas mulheres valorosas. Mas quando seu marido diz assim: mas você supera todas. Ela era uma mulher excelente. Ela ia além. Então, é maravilhoso. Então, irmãs, o que eu quero aqui? Com essas características,
falar com essas mulheres. Quando a gente olha todas essas características, você diz assim, meu Deus, eu preciso melhorar. Mas a palavra, quando nos confronta dessa forma, e nos diz que nós precisamos melhorar, a gente vai buscar melhorar. Agora, quando a palavra do Senhor diz, não, está tudo certo, continue. Nós precisamos melhorar cada dia. Nós precisamos melhorar. Mas para isso, eu quero ler o 31:30, que diz assim, a beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas, eu quero enfatizar a parte B, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Irmãs, vocês querem ter todos esses requisitos? Querem pelo menos assim, Senhor, eu quero tentar. Senhor, me ajuda. Oh, aleluias. Primeiro, você tem que temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Irmãs, não é ter medo do Senhor. É buscar o Senhor, fazer aquilo que Ele quer, buscar a sua vontade. É fazer a sua vontade. Porque quando nós assim, espera aí, eu não vou fazer isso porque o Senhor não quer que eu faça isso. Isso aqui que é temer. Não dizer, não, porque o Senhor vai me matar. Não é ter medo dessa forma. Então, irmãs, precisamos ser mulheres tementes a Deus. Eu não estou aqui dizendo que aqui não tem mulheres que temem ao Senhor. Mas primeiro de tudo, o primeiro, teme ao Senhor. Tenha temor ao Senhor em fazer a vontade dEle, porque o mais Ele vai acrescentar. Porque Jesus, lá naquela cruz, oh, aleluia, quando Ele entregou ali sua vida, Deus entregou seu Filho por cada uma de nós. Ele nos deu essa oportunidade de estarmos aqui, buscando a excelência, porque cada dia nós estamos buscando a excelência. Ah, pastora Regina, mas essa mulher ela era perfeita. Sim, ela era. Ela é como se fosse uma personificação de Jesus. Porque perfeito é Ele. Perfeito é o nosso Jesus. E quem vai nos ajudar a buscarmos a perfeição? Buscarmos melhorar. Eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar a cada dia. Eu preciso ser uma mulher, me sentir mais valorosa. Eu preciso ser uma melhor educadora dos meus filhos. Eu preciso buscar mais o Senhor em todas essas características. Eu preciso, cada dia, trabalhar mais, porque a seara é grande, os ceifeiros é que são poucos. Então, eu preciso trabalhar mais. Eu preciso ser digna a cada dia, ser sincera em todo tempo. Em todo tempo, irmãos. Ah, mas é só uma mentirinha. Ah, irmãos, nós temos que ser sim, sim, não, não. Se eu vou, eu digo que eu vou. Se eu não vou conseguir, não diga que vá. Irmãos, é tão difícil. Nós vivemos num tempo que é tão difícil, às vezes, confiar nas pessoas. Se não dá, irmãos, não tenha medo de dizer, ó, para mim não vai dar. Mas não diga que vai. E depois nem aparece. Não faça isso, irmãos. É assim, sim, não, não. O que passa disso... Vamos ficar de pé e vamos orar. Quero aqui já agradecer essa oportunidade. A oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, adorando o Senhor nessa noite. Quero orar com as minhas irmãs.